Algumas pessoas, historicamente, costumam dizer, depois de cada eleição, que o Brasil está dividido. Não é a primeira vez que eles tentam insinuar a divisão entre ricos e pobres. Não é a primeira vez que eles dizem que o Brasil está dividido entre vermelho e azul, ou entre vermelho e amarelo. Isso é uma bobagem que não tem tamanho. O que há, na verdade, é como uma partida de futebol, num clássico. Palmeiras e Corinthians, Santos e São Paulo, Atlético, Mineiro e Cruzeiro, Flamengo e Vasco. Ou seja, 24 horas depois do jogo ainda tem uma tensão enorme entre as torcidas. Se encontrarem na rua, são capazes de brigar. Mas depois as pessoas compreendem que são torcedores, que cada um tem o direito de torcer para o seu time. Na política é a mesma coisa. Sabe, não existe nenhuma possibilidade de imperar neste país qualquer tentativa separatista. Isso só demonstra a ignorância de quem pensa assim. Isso só demonstra a falta de sabedoria política, porque o povo brasileiro acata o resultado eleitoral. Veja uma coisa, no mundo inteiro nós temos essa divisão. Se você olhar para a França, você tem, sabe, dois grandes partidos que disputam direita e esquerda o poder e tem um monte de partidinho pequeno. Se você olhar para a Alemanha, é a mesma coisa. Se você quiser olhar para a democracia mais importante do planeta, que é os Estados Unidos, é a mesma coisa, é democrata e republicano. Não adianta chorar. Lá, quando os democratas ganham, às vezes perdem o Senado ou perdem a Câmara. Quando os republicanos ganham, às vezes perdem o Senado e a Câmara, e eles convivem tranquilamente. Eles convivem. Tem hora que os republicanos não querem aprovar uma coisa do presidente Obama durante anos, e eles convivem. Só que no Brasil é que algumas pessoas acham que, porque a eleição foi bastante disputada, tem uma divisão no país. Não é possível. Este país é o exemplo mais importante do mundo de país unificado. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Um país do tamanho imenso, falando a mesma língua, a mesma cultura, os mesmos hábitos, sabe? É uma coisa excepcional. Primeiro, o Brasil é único. Segundo, a Dilma teve 41% de voto no Sul e no Sudeste. É uma pena que algumas pessoas não conhecem o Nordeste, ainda pensam que o Nordeste é atrasado. As pessoas precisam só aprender um pouco de história para saber que durante 300 anos o Nordeste foi mais importante do que São Paulo, do que o Sul do país. E nem por isso se brigava para ser separatista. Ou seja, no fundo, o que nós queremos é um país cada vez mais unido. A Dilma sabe que tem que governar para todos. A Dilma sabe que ela é presidenta do mais rico, é presidenta do mais pobre. Ela é presidenta da classe média. E ela sabe que ela tem que governar com o coração valente, mas o coração de mãe. Embora ela governe para todos, ela tem que olhar um pouquinho para aqueles mais necessitados, para aqueles que mais precisam. Quem é que precisa do orçamento da União? São as pessoas mais necessitadas, não é o mais rico. Mesmo assim, os mais ricos têm mais acesso aos recursos da União do que os mais pobres. Então eu penso que não há possibilidade. A gente não pode pegar meia dúzia de pessoas como exemplo e não pode pegar a mágoa do resultado eleitoral. Gente que chorou porque a Aécio perdeu e que choraria se a Dilma tivesse perdido. Gente que riu quando a Dilma ganhou e que riria se o Aécio tivesse ganhado. Mas isso faz parte da democracia. Esse é o gostoso. É a convivência democrática na adversidade. A gente não tem que morar no mesmo prédio. A gente não tem que morar no mesmo apartamento. A gente não tem que frequentar a mesma religião. A gente não tem que gostar das mesmas cores, do mesmo clube. Nós temos que ser democrata do jeito que nós somos, do jeito que nós pensamos e do jeito que nós agimos. Apenas uma coisa nos unifica, é respeitar a diversidade política deste país. Aliás, eu vi o pronunciamento do candidato Aécio no dia da apuração, quando ele disse que a presidenta Dilma tem que unir o Brasil. É importante lembrar que não é só a obrigação da Dilma de unir o Brasil. É obrigação dos partidos políticos, é obrigação do candidato que perdeu a eleição, é obrigação dos candidatos que não foram para o segundo turno, é obrigação do movimento social, porque quando esse país der certo, ele dá certo para todo mundo. Quando ele der errado, ele dá errado para todo mundo. Então não tem essa de jogar apenas a responsabilidade nas costas da presidenta. Não. Nós temos que jogar a responsabilidade nas costas de 200 milhões de habitantes, de 143 milhões de eleitores, daqueles que foram votar e daqueles que não votaram, daqueles que votaram no Aécio e daqueles que votaram na Dilma. A responsabilidade é de todo mundo. Não tem essa da gente se afastar e falar, não, agora cuida. Não, todos nós temos que cuidar.
Então eu acho que é o seguinte, democracia é o que aconteceu nesse país. A sociedade se manifestou livremente e quem está falando com vocês é uma pessoa que perdeu em 1989 uma eleição em que todo mundo sabe o papel nefasto da imprensa contra mim, todo mundo sabe, que perdeu em 94, que perdeu em 98, e cada vez que eu era derrotado, acatava o resultado. Da mesma forma que quando eu ganhei em 2002, 2006, também foi acatado o resultado. Quando a Dilma ganhou em 2010, se acatou o resultado. Então, é o seguinte, vamos parar de falar bobagem e vamos dizer, a democracia venceu. Nesta vitória da democracia, tem um presidente eleito, que é a nossa querida Dilma Rousseff.